Bom, senador, a gente trouxe aqui desde o início dessa edição que foram 8 horas de sabatina na CCJ, um processo bem longo. E como o senhor com certeza participou, como membro também da CCJ, queria te ouvir em relação às impressões da postura do agora ministro. O que o senhor achou da postura do André Mendonça e das respostas? Olha, o ministro André Mendonça é um servidor absolutamente preparado, obviamente que chegou a essa condição em razão de todo o seu histórico, de todo o seu legado de vida profissional, de conduta. E na CCJ, depois dessa longa espera que ele teve para a sabatina, ele chegou muito preparado. E no primeiro momento da sabatina, talvez ele tenha feito manifestações mais ali no popular, usando o coração, E depois de um certo tempo, da fala inicial, das respostas que ele deu à própria relatora, e depois quando ele começou a responder mais objetivamente aos senadores, ele partiu um pouco mais para uma linha mais técnica, mais jurídica, e uma fala que muitos imaginaram ver na fala dele, em razão de ter sido ressaltado, quando da indicação pelo presidente da República, ele como um pastor evangélico, um ministro terrivelmente evangélico, essa foi a frase que foi cunhada, e a partir daí acabaram desconsiderando o preenchimento dos demais requisitos, dos requisitos constitucionais, idade brasileiro nato, idade mínima, saber jurídico, reputação ilibada, e passaram a dar ênfase apenas a essa frase do presidente. E ele vem para a CCJ e faz uma fala que, até certo ponto, contraria parcela do segmento evangélico mais conservador. Mas eu conheço o ministro André, conheço os posicionamentos dele, das vezes que esteve comigo, com outros senadores também. Acho que foi uma fala assim, à altura do Senado Federal, da CCJ, com o respeito que a CCJ esperaria de um ministrável. Agora, senador, o processo todo fica marcado por essa demora sem precedentes no agendamento da sabatina pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Foram quase 5 meses até que essa data fosse marcada. E o que se especulava é que Alcolumbre queria que o presidente Jair Bolsonaro trocasse a indicação. Queria, durante esse período todo, desgastar André Mendonça, fazer com que o nome fosse derrotado e aí viesse um outro indicado ao Supremo, possivelmente o procurador-geral Augusto Aras. O senhor nos confirma, senador, era essa a estratégia do grupo contrário a André Mendonça, e como foi a reação aí no Senado, especialmente de Davi Alcolumbre, depois do que aconteceu hoje? Veja, eu acho que são duas situações. Primeiro, tem que considerar, assim, além do nome do ministro André Mendonça, nós tínhamos um conjunto de nomes indicados aos tribunais superiores e também aos conselhos, o CNJ e o CNMP, estavam, inclusive, sem condições de realizar suas reuniões com quórum, porque não havia quórum para deliberação nesses colegiados, em razão do estancamento das reuniões no âmbito da CCJ. Isso acabou, de certa maneira, comprometendo a sabatina e a aprovação desses nomes. Ganhou destaque essa discussão em torno do nome do procurador-geral. Eu acho que são 2 nomes absolutamente qualificados. O ministro André preenche os requisitos, hoje foi confirmado o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República goza de prestígio no âmbito do Senado Federal, no conjunto dos senadores, tanto de base quanto de oposição. Ele tem aqui o respeito da casa. Mas acho que aqui houve uma coincidência muito ruim. Se procrastinou demais, se alongou demais a sabatina, não só do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também dos conselhos. Tanto o CNJ quanto o CNMP acabaram ficando aí um certo tempo sem a composição dos seus quadros. Mas hoje, felizmente, eu disse uma palavra ao ministro dias atrás aqui, até citando, como ele é pastor, eu citei um texto bíblico, que diz que para todo propósito há tempo e modo. E esse tempo que se deu a ele até que chegasse o dia de hoje, em certa medida acabou fazendo com que muitos senadores que não o conheciam de forma mais próxima, acabou tendo a oportunidade de conhecer. Acho que isso pesou também no ambiente do plenário. Então, a observação de vocês
tem sentido, havia torcida aqui em relação a isso. Acho que são dois quadros, talvez para momentos diferentes e que comporão a Suprema Corte, como vai compor, tenho certeza, o ministro André, e acrescentar a ela a sua experiência, a sua expertise, a sua visão e o seu respeito à Constituição Federal. Hoje, durante a sabatina dele, isso foi bastante frisado ali. Eu fiz uma fala bastante firme nessa linha em relação à questão, à necessidade de contenção da Corte Constitucional, né? O respeito aos poderes, o respeito, sobretudo, à Constituição Federal. Né? Sem respeito à Constituição Federal, perde respeito à própria instituição. Conosco também agora Cristina Grêmio. Cris, boa noite. Por favor, sua pergunta. Boa noite, senador e demais colegas aí. Eu queria saber, senador, justamente sobre esse ponto que o senhor destacou aí da sua fala. O senhor não sentiu que faltou, por parte do corpo do Senado ali, mais investigação sobre a vontade, digamos assim, desse futuro ministro de respeitar a Constituição, talvez até sendo um exemplo para os outros que a gente tem visto aí, tanto questionamento em cima de suas decisões? Olha, eu entendo, Cristina, que assim, no momento de uma sabatina, muitos fazem perguntas contundentes. Eu procurei fazer uma linha de questionamentos bastante firme em relação a esses pontos, né, sobre o ativismo judicial, sobre a necessidade dessa contenção da Corte. Não se pode conceber, né, um tribunal constitucional que não siga estritamente aquilo que diz, aquilo que está estabelecido na Constituição Federal, né? Falta autoridade à Corte quando ela descumpre a Constituição, quando ela atua para além dos limites da própria Constituição. Agora, no momento de sabatina, você tem ali a figura do sabatinado também como a figura de um candidato. Então, eu penso que o momento mais decisivo para essa tomada de decisão em relação a candidatos a ministro do Supremo é quando ele está no ambiente mais individualizado dos senadores. É quando ele conversa olhando no olho dos senadores, né, expõe a sua visão, expõe o que pensa, e ali de maneira mais solta, mais à vontade. Quando está diante de uma comissão como essa, que ela tem vários, né, segmentos, várias visões, partidos diferentes, concepções de vida diferentes, né, valores diferentes, né, ele acaba tendo que adotar uma linha, um discurso que não desagrade tanto um lado, tentando agradar o outro. Eu acho que ele acabou, de certa maneira, fazendo um esforço em relação a isso. Eu até fiz uma crítica à fala dele inicialmente, mesmo aprovando, dizendo ali que ele preenchia os requisitos. Eu fiz uma crítica a uma fala dele quando ele falou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à questão da união civil de pessoas do mesmo sexo, e ele dá status constitucional a essa questão. Eu fiz uma crítica em relação a isso e eu disse, olha, o papel do Supremo não é reescrever a Constituição Federal, é respeitar a Constituição. E se tiver que decidir de maneira afirmativa, decida no caso concreto, e tem instrumentos que impõem ao Parlamento obrigação de fazer, quando é o caso. Mas não pode, né, você não tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não tem peso constitucional e não pode ter. Mais uma pergunta agora, Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Parabéns pela sua fala contundente contra o ativismo. Foram poucos os que levantaram esse ponto, que talvez seja o mais importante numa sabatina para algum candidato à Corte Constitucional. E eu queria pegar exatamente daí. O Antonin Scalia, grande justice que tivemos aqui na Suprema Corte Americana, dizia que um juiz que não decide contra aquilo que ele prefere é um mau juiz, porque ele não está lá para impor as suas preferências, e sim justamente seguir a Constituição. Mas nós vimos senadores, e lembrando que estamos falando da casa mais nobre, né? Mais seletiva, digamos assim, que serve justamente para trazer um pouco mais de serenidade, às vezes, ao que vem da Câmara, que é mais suscetível ali à pressão de curto prazo, visão míope. Nós vimos senadores, colegas seus, falando como, por exemplo, o Fabiano Contarato, que quer mesmo alguém na Suprema Corte que decida contra a Constituição, se isso for a favor de uma visão de justiça que lhe é peculiar,
no caso do senador, e vimos o seu colega senador Omar Aziz dizer que existe Deus abaixo de Deus Supremo e abaixo do Supremo os demais poderes. E eu não sei de onde ele tirou isso, não foi da Constituição brasileira, né? Então, queria saber da sua expectativa em relação a como que o André Mendonça, como ministro do Supremo agora, vai conseguir se portar lá dentro e vai conseguir, talvez, trazer um contrapeso a esse ativismo tão escancarado que temos visto e também a falta de discrição, né? Esse é um outro ponto importante. Os juízes da Corte Suprema Americana falam pelos autos. No Brasil, eles fazem até live com pseudo-celebridade da esquerda radical. Constantino, você traz, né, aqui ao debate um nome que norteia aí uma parte dos grandes juristas e das cortes constitucionais do mundo afora, que é o Scalia, e do outro lado você tem Dworkin, né? São duas correntes aí que balizam as posições de muitas cortes constitucionais. Infelizmente, nós temos visto no Brasil, né, esse movimento mais voltado para o neoconstitucionalismo, que é muito ruim, né? Isso faz muito mal, né, ao Estado democrático de direito, fragiliza as instituições. E eu queria aqui dizer, você citou o caso de um colega senador que falou ali, fez essa frase, e eu queria, na sequência, falar na minha tréplica, mas me fizeram um apelo que a gente ia para o plenário, então eu não falei. Mas eu ia dizer, olha, isso não está em nenhuma regra constitucional, nenhuma regra infralegal, né? Assim, isso é trabalhar em desprestígio à própria instituição, o Parlamento Federal, né? O Senado da República, o Congresso Nacional Brasileiro, né? Não existe sequer poder moderador no modelo constitucional que nós temos. Os três poderes da República são poderes iguais, harmônicos e independentes. Não há aqui uma hierarquia, né? Os poderes executivo e legislativo estão em um nível e o judiciário está num nível superior. Não. Se tem alguém que está num nível um pouco superior aqui, é um poder que não é institucional. É aquele que está lá no início da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Esse tem o poder na sua essência, na sua origem. Agora, do ponto de vista institucional, os poderes da República são iguais. E aí a crítica que se faz aqui a esse ativismo, a esse movimento todo, e eu espero que com a chegada do ministro André Mendonça, não se espera dele aqui alguém que chegue no Supremo e vá, de uma hora para outra, mudar a regra do jogo. Obviamente que a corte é composta por 11 magistrados, né? Cada um com cabeça feita. Mas você ter alguém, né, que chega a casa, né, com uma visão, né, um pouco diferente, levando ali, né, a sua visão, o seu conhecimento e um pouco do que está vivendo do lado de cá. Porque às vezes a pessoa está muito tempo do outro lado e passa a não ter mais a percepção de como é a vida cá do lado de fora. Hoje, infelizmente, o que a gente tem visto aqui é um flagrante em nosso país, é uma verdadeira dependência, né, tanto do legislativo quanto do executivo, de uma espécie de validação de seus atos pelo Supremo Tribunal Federal. Uma lei que nasce na Câmara dos Deputados, passa pelo Senado e é sancionada pelo presidente da República, ela não tem a presunção de validade, né? Faz-se todo esse caminho do processo legislativo, mas na expectativa de uma validação por parte do Supremo. Isso não é adequado, isso não é correto, isso não obedece, né, ao mandamento constitucional. Né? A Suprema Corte tem a prerrogativa de, sendo provocada, né, verificar aspectos de constitucionalidade, mas não atuar como uma corte de validação de atos de outros poderes iguais, poderes do mesmo nível, sem qualquer hierarquia. Eu espero que com a chegada do ministro Dr. André na Suprema Corte, a gente tenha um ambiente de maior respeito, né, aos poderes da República, de maior harmonia. E ele tem essa maneira mais diplomática, né, até em razão, para além da formação e da carreira jurídica que ele tem, né, pela natureza dele como ministro do Evangelho, como pastor, ele é conciliador por natureza. Senador. E em momentos como esse que nós estamos vivendo no Brasil,
vai fazer bem à nossa Suprema Corte alguém com essa capacidade de interlocução, de pacificação. O Brasil precisa muito disso. Senadora, a pergunta agora é do Miguel Daúde. Senador, boa noite. Na sabatina, o senhor foi muito enfático em alguns pontos com André Mendonça. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor teria condições de nominar algum fato em que a atual Corte Suprema do Brasil praticou o ativismo. O senhor teria condições de dizer? Porque a gente ouve muito e às vezes as pessoas me perguntam, mas no que o Supremo está errando? O senhor teria condições? Se não me falha a memória, o senhor é um advogado também. Em que ponto o senhor condena e critica a Suprema Corte pelo ativismo? Por favor. Bom, esse é um tema do momento complexo, mas eu apontaria aqui algumas situações, né? Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer ou ao determinar que o parlamento é omisso em algumas matérias, ele chama para si o tema e decide pela via judicial. Nós tivemos isso em relação ao tema da união civil de pessoas do mesmo sexo. O Supremo legislou do ponto de vista constitucional. E não apenas no caso concreto, porque a inafastabilidade da jurisdição poderia até impor ao magistrado decidir, no caso concreto, aquelas situações que são levadas à Suprema Corte, ao magistrado. Em relação à questão do crime, a homofobia, o tema da homofobia é um tema que há muito tempo vem sendo debatido no Congresso Nacional e não avança. Mas não avança por omissão ou por uma decisão política do parlamento de não legislar sobre essa matéria.